Olá galera que assiste, acompanha o canal Uma Palavra, assiste os vídeos do Uma Palavra. Hoje eu quero falar sobre sofrimento, algo que é bem presente na vida de todas as pessoas. Muitas vezes nós nos perguntamos por que nós sofremos. Muito do nosso sofrimento, como seres humanos, é causado pelo pecado, pelo nosso pecado ou pelo de outros. Por que muitas pessoas passam fome, passam sede, passam necessidades pelo mundo? Porque tem muita gente que tem bastante e não divide, porque há uma má distribuição de renda. Também porque há tantas doenças no mundo. Às vezes é o pecado pessoal, digamos assim, que é a falta de cuidado. Por exemplo, alguém que tem AIDS, não necessariamente, mas muitas vezes é por alguma relação sexual fora do casamento, antes do casamento, uma relação sexual que não é natural, por exemplo, a relação homossexual, e da mesma forma, às vezes, o uso de drogas, enfim, também pode acarretar nisso. Não que seja uma regra, né? Mas muitas vezes é por causa disso. Mas existe sofrimento também que não é causado direta ou indiretamente pelo pecado. Existem outras formas de sofrimento, como por exemplo o sofrimento espiritual. Pessoas que pela distância de Deus sofrem. Posso dizer pela minha vida que muito tempo da minha vida eu passei com esse tipo de sofrimento. Meu sofrimento era um sofrimento espiritual, era a ausência de Deus na minha vida. A ausência de sentido para a vida. Nós podemos sofrer por vários motivos. O sofrimento é uma coisa inevitável da vida de todo ser humano. Tá, mas é normal para o cristão sofrer? Porque há tantos programas de televisão hoje, há tantos pregadores que falam que o cristão não pode sofrer. Mas eu quero te dizer que sim, é normal o cristão sofrer. Até porque o cristão é uma pessoa normal, é um pecador redimido, mas continua sendo um ser humano. O próprio Jesus, por exemplo, falou, no mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo, por exemplo, sofreu com um espinho na carne, né? Como ele fala. Ele estava passando por um problema, orou diversas vezes, mas aquele problema não saiu. E Deus fala para ele, olha, minha graça te basta. Ou seja, continua com o teu sofrimento e eu vou te usar mesmo assim. Jó também foi um homem que... ele era um homem temente a Deus, um homem que Deus se agradava. E passou por sofrimento. Então é normal sim que o cristão sofra. Mas ele também sofre por entender que o pecado é algo que desagrada a Deus. E quando o cristão peca, ele se sente triste por causa do seu pecado. Além disso, o cristão também sofre perseguições de diversas formas. Algumas pessoas são perseguidas até de morte, outras não. Outras são perseguidas na escola, no trabalho, enfim, verbalmente, digamos assim. Aí a gente pode pensar como reagir diante do sofrimento. Uma certa passagem da Bíblia em que Jesus foi questionado pelos discípulos sobre um homem que era cego de nascença. Os discípulos perguntam, esse homem é cego por culpa de quem? Quem foi que pecou para que ele fosse cego? E aí Jesus muda essa pergunta diante do sofrimento, então. Não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Jesus não diz o porquê, o quem pecou ou qualquer outra coisa parecida. Ele diz, aquele homem ficou cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Diante do sofrimento, não pergunte por quê você está sofrendo, mas o que Deus quer te ensinar com esse sofrimento. De que forma esse sofrimento que você está passando pode manifestar a glória de Deus na tua vida. Olha o sofrimento também como um privilégio, quando é um sofrimento por fazer a vontade de Deus. É justamente nesses momentos que a gente questiona a Deus. Nós estamos fazendo tudo direitinho, nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, nós andamos no caminho de Deus e nós começamos a sofrer talvez mais do que sofríamos antes. Então, quando você estiver sofrendo por fazer algo bom, não questione a Deus. Deus, você está errado. Não faça isso. Porque se você está sofrendo por fazer a coisa certa, é um privilégio. Lembra de 2 versículos importantes, então, diante do sofrimento, esses 2 que eu quero trazer aqui para ti. O primeiro deles está lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama realmente a Deus, se você é um cristão verdadeiro, se você ama Cristo, Deus vai agir em todas as coisas para o teu bem, até mesmo esse sofrimento. É o caso de Jó. Jó perdeu muito, Jó sofreu muito, mas ainda assim, todo o sofrimento de Jó fez com que ele conhecesse mais a Deus. Além disso, outro texto que eu gostaria de falar para ti é o de Romanos 8:37, que diz que
todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você for ver os versículos anteriores, eles vão falar sobre sofrimento, tribulação, tristeza. O apóstolo Paulo fala, olha, realmente a gente sofre bastante todos os dias, isso é verdade, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E em relação a esse último versículo aí, eu gostaria que você tivesse em mente que o sofrimento é passageiro. E aí Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Também Apocalipse 21:4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, no céu não há mais sofrimento. Assim como para o ser humano o sofrimento é inevitável, para os filhos de Deus a certeza do seu fim é inabalável. Também é certo que nós derramaremos inúmeras lágrimas até o fim das nossas vidas terrenas. Mas é muito mais certo que elas vão ser enxugadas, que elas serão enxugadas e nunca mais tornarão a cair na nossa vida eterna. E para finalizar, com relação ao sofrimento dos outros, qual deve ser minha postura? Em primeiro lugar, busca se colocar então no lugar da pessoa, perceber o que ela está sentindo, qual é o sentimento dela, mas sem tentar amenizar assim e dizer não, eu sei que você está passando. Você nunca sabe realmente o que a pessoa está passando. Além disso, não julgue um sofrimento maior do que o outro. Duas pessoas vão reagir de formas diferentes, vão sentir de formas diferentes. Algumas pessoas vão sofrer muito mais com uma coisa aos nossos olhos pequenas do que outras por situações difíceis. Não existe aí um sofrimentômetro, ou seja, algo que meça quanto é o sofrimento da pessoa. Você tem dor de cabeça, então seu sofrimento tem que ser assim. Você perdeu um filho? Não, então você pode sofrer um pouco mais. Isso não existe. E por fim, chore com os que choram. Esteja próximo da pessoa que está sofrendo. Não existe nada melhor no momento em que a gente está passando por uma aflição, por um sofrimento, do que um amigo que nos console, que ore com a gente e que chore com a gente. Então, uma certeza com relação ao sofrimento é que ele vai passar. Ainda que nós passemos por um bom tempo sofrendo, nós sabemos que na eternidade não haverá mais sofrimento. Então, tenha uma certeza, você vai sofrer. Isso é certo. Se alguém algum dia disse para você que você não vai sofrer, por ser cristão você nunca vai sofrer nem nada, mentira, está errado. O próprio Jesus falou que nós sofreríamos. Ou seja, vamos sofrer sim. Mas eu quero concluir. Jesus venceu a morte. Nós comemoramos isso na Páscoa. Jesus venceu o mundo. E por isso nós podemos ter bom ânimo, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Deus abençoe. E até a próxima.